Uma das dúvidas que surgiu na comunidade de Jujutsu Kaisen é se o Sukuna 15 dedos poderia vencer uma Uraga de Mojuro. E já adiantando, a resposta é sim, o Sukuna com 15 dedos poderia vencer uma Uraga de Mojuro. Só que por algum motivo as pessoas falam que uma Uraga de Mojuro é muito superior a uma Uraga que vimos em Jujutsu Kaisen, e que seria capaz de vencer o Sukuna com 15 dedos. E um dos argumentos que usam para afirmar isso é dizer que o Mauraga de Mojuro já está adaptado aos cortes do Sukuna, porque no passado, o Mauraga do Megumi se adaptou aos cortes do Sukuna, e também dizer que o Mauraga guarda suas adaptações, tipo mesmo se você matar o Mauraga, ele ainda vai manter a adaptação dele. Só que isso não faz o menor sentido, o Mauraga não guarda uma adaptação mesmo depois de morto, e isso é uma burrice. Já que quando o Mauraga morre ou quando é um outro usuário das 10 sombras a adaptação é resetada, ele não pernasce com ela, porque se fosse assim, o Mauraga já estaria adaptado ou parcialmente adaptado à técnica do Gojo, no caso o ilimitado, quando lutou com o Gojo lá em Shijuku, porque o Mauraga já havia enfrentado um usuário dos 6 olhos e do ilimitado no passado, e como sabemos o Mauraga não estava adaptado ao ilimitado no início da luta do Gojo e do Sukuna. Só no final da luta que o Mauraga estava perto de ficar adaptado ao ilimitado. E outra, se a gente seguir essa ideia que o Mauraga guarda a adaptação mesmo depois de morto, seria impossível o Sukuna subjugar e ter uma Uraga. Mesmo que o Sukuna tenha sido o primeiro e único a conseguir domar o Mauraga, ele com toda a certeza não foi o primeiro a fazer o ritual de subjugação do Mauraga. Ele apenas foi o primeiro a conseguir o Mauraga. Então com toda a certeza outros usuários das 10 sombras também tentaram subjugar o Mauraga, o que significa que o Mauraga no mínimo deve estar adaptado a alguns ou todos os Shikigamis das 10 sombras, o que faria a técnica das 10 sombras ser inútil contra o General Divino. E em Shibuya o Mauraga se adaptou aos cortes do Sukuna, o que também faria o Santuário Malevolente e qualquer outro corte do Sukuna ser inútil contra o Mauraga, e usar o Fuga está fora de questão, já que não tem como usar duas técnicas ao mesmo tempo, apenas uma de cada vez, e o Sukuna só poderia usar as 10 sombras contra o Mauraga, já que para realizar o ritual de subjugação, a técnica das 10 sombras deve estar ativa o tempo todo. No máximo o Sukuna só poderia usar a sua expansão de domínio Santuário Malevolente, então a possibilidade de usar o Fuga é zero. Então o Sukuna domar o Mauraga seria impossível, mas como sabemos o Sukuna domou o Mauraga. E não, o Sukuna ter matado o Mauraga em Shibuya não significa que ele domou o Shikigami ali, já que o Sukuna estava fora do ritual de subjugação, e como sabemos se o Mauraga é morto por alguém de fora, não conta, então sim, o Sukuna precisou lutar com o Mauraga novamente para assim ter ele subjugado. Mas seguindo a lógica que o Mauraga guarda as adaptações, mesmo depois de morto, o Sukuna domar ele seria impossível. Mas como o Mauraga não guarda as adaptações, o Sukuna conseguiu subjugar ele, possivelmente usando o Santuário Malevolente e os outros 9 Shikigamis das 10 sombras. E outro argumento que usam para dizer que o Mauraga é mais forte, seria um pacto que a Yuka fez para reforçar o Mauraga com energia amaldiçoada. Primeiro que isso não foi confirmado, é só uma teoria. E outra, mesmo se for, não faria tanta diferença, já que liberação de energia amaldiçoada não deixaria o Shikigami muito mais forte, e também não faz sentido usar os Shikigamis do Sukuna para dizer que liberação de energia amaldiçoada deixa os Shikigamis muito mais fortes. Primeiro, essa coisa aqui não é um Nui, essa coisa é a junção do Nui e da grande serpente, dá para perceber isso pelo tamanho, pelo símbolo da serpente que esse Nui tem, e pela cauda de serpente dele. Então o Nui está desse jeito. Não é por causa da liberação de energia amaldiçoada do Sukuna, é só porque é uma totalidade. E sobre os cães divinos, eles só estão diferentes porque o Sukuna invocou eles de forma incompleta, não invocando eles totalmente. Sobre o touro ou cervo, não dá pra dizer já que o Megumi nunca invocou eles, então não dá pra saber se são diferentes. Já os coelhos e o Mauraga do Sukuna e do Megumi são iguais, sem nenhuma diferença.
E no fim só o elefante do Sukuna, que é diferente do que o do Megumi, mesmo que a liberação de energia amaldiçoada talvez reforce e torne o Shikigami mais forte. O Shikigami não fica muito mais forte, possivelmente só fica um pouco mais forte. Porque se a gente for analisar por feitos, os Shikigamis do Sukuna são quase iguais aos do Megumi, talvez só uma leve vantagem para o Sukuna. Então mesmo que a Yuka tivesse feito um pacto que reforce uma Uraga com energia amaldiçoada, não deve ser nada absurdo. E o próprio Mauraga de Mojuro está parecendo ser igual ao Mauraga do Megumi e o Mauraga do Sukuna. E sobre a habilidade de adaptação do Mauraga de Mojuro, tá a mesma coisa de sempre, a adaptação desse Mauraga tá igual à das outras versões do Mauraga. Resumindo, o Mauraga de Mojuro é do mesmo nível do Mauraga do Megumi e do Mauraga do Sukuna. Então se o Mauraga de Mojuro lutasse com o Sukuna 15 dedos, essa luta seria praticamente igual à luta do Sukuna e do Mauraga lá em Shibuya. Resumindo, o Sukuna 15 dedos mataria um Mauraga de Mojuro com facilidade, igual foi na luta do Sukuna versus o Mauraga lá em Shibuya.